Aula 2, caminhando até onde dá pé. Aqui a gente vai ver os principais erros mais comuns da estrutura narrativa, e uma parte bem interessante que a gente pôs na chamada é exatamente aí que a gente costuma, né, dizer que o mais importante não são os acontecimentos, e sim como os personagens do enredo reagem aos acontecimentos. Isso chamou bastante atenção minha, né? Então a gente às vezes está muito preocupado em como colocar uma determinada cena, um determinado capítulo, e a gente esquece dos em volta, né? Dos personagens que estão participando ali, eles precisam sentir, reagir, enfim, né? E a gente deixa meio perdido quando a gente escreve. Então a gente vai ver aí os erros mais comuns que são encontrados em livros e quando os leitores abandonam, né? Quando a gente começa a cometer muitos desses erros durante as nossas escritas. Então, o que que acontece, né? Muitas vezes os escritores se preocupam em fazer enredos mirabolantes, se preocupam muito em criar uma história cheia de reviravoltas, cheias de acontecimentos inesperados. Só que o que dá consistência para uma narrativa, isso eu estou falando de narrativas ficcionais, tá, gente? Não estou falando, sei lá, de uma autobiografia, de uma biografia. Se eu vou contar a vida de alguém, obviamente, eu não posso ficar inventando fatos que não ocorreram. Mas se eu estou trabalhando com uma narrativa ficcional, o mais importante é uma boa caracterização de personagens e de uma boa densidade psicológica desses personagens. Então, eu posso ter um enredo simples, mas um livro bastante consistente mesmo com um enredo simples. Então, agora, nos próximos slides, aqui para frente, a gente vai dar uma olhada quando é que uma narrativa está tendendo para um caminho que, muito provavelmente, o leitor vai acabar abandonando no meio, né? Então, como evitar essas armadilhas de estrutura narrativa, tá? Principalmente em termos de enredo. Então, a gente vai dar uma olhadinha nisso aí. Bem, gente, então o que se passa aqui? Não existe receita para narrativas perfeitas. Dois autores podem escrever exatamente sobre o mesmo fato e esse mesmo fato podem trilhar caminhos completamente opostos. Eu posso falar de uma experiência de uma mãe solo, por exemplo. Eu posso criar uma história completamente diferente de um escritor B que escreva sobre a mesma história. Tá? Então, por isso que a gente sempre fala que em literatura nunca existe receita. Existem inúmeras regras, mas também inúmeras exceções a essas regras. Porém, podemos evitar recursos ou técnicas ineficazes para prender o leitor à história. Então, nós traremos exemplos de erros evitáveis na estrutura da narrativa, principalmente referentes ao enredo. Então, aqui a gente vai dar um apanhado geral sobre realmente argumentos ficcionais. Eu não estou falando hoje de tipos de personagens, né? Personagens planos, personagens complexos, né? A gente não vai entrar muito em personagens, né? Porque isso levaria um pouco mais de tempo para a gente entender, né, os diferentes tipos de personagens, né, os protagonistas, os secundários, assim por diante. E a gente então vai focar, né, como a gente está num workshop bem, né, para iniciantes, a gente vai hoje focar na questão do enredo. Então, eu já aproveito para dar uma boa noite para a Débora, que entrou agora. Bem, então, como a gente não tem um tempo hábil para analisar capítulos ou obras literárias inteiras, a gente vai dar exemplo de narrativas cinematográficas, por serem mais curtas, né? Porque, gente, assim, é óbvio que no mundo ideal seria perfeito se eu conseguisse comparar obras. Vamos supor, eu vou comparar o Primo Basílio com Engraçadinha do Nelson Rodrigues. Um exemplo hipotético. Eu não tenho como fazer isso porque o nosso tempo é muito curto e isso demandaria que vocês tivessem lido várias obras para a gente conseguir chegar no consenso e debater, etc. Então, por um fim mais didático e mais dinâmico, então, os exemplos que a gente vai trazer aqui são exemplos de enredos de filmes, porque, em qualquer dúvida, vocês vão lá num streaming e conseguem assistir um desses filmes, se vocês
nunca ouviram falar, nunca assistiram, e tirar as dúvidas de vocês. Tá? Então, é mais para fins didáticos. É óbvio que um roteiro, né, é uma outra linguagem, se a gente for comparar com um livro, mas como nós não temos como analisar obras literárias inteiras, então nós vamos partir para esse método. Só um pouquinho? Isso foi uma coisa que eu e Daiane discutimos, né, quando a gente estava montando aí o workshop. A Daiane trouxe a ideia de trabalhar com os filmes, achei muito bacana e até discutimos um pouco, né, de como utilizar isso no workshop, né, Daiane? E, claro, futuramente a gente até pretende adentrar aí em obras e leituras mais pesadas, mas para esse primeiro workshop não ia ficar tão bacana assim. Então, foi uma ideia muito legal, gostei, a gente discutiu um bocadinho aí em reuniões e resolvemos aí utilizar os filmes. Porque vocês imaginem que aquele conto que eu passei da partida é um conto que já demanda uma certa leitura, uma certa atenção, né, do jovem que se despede da casa da avó, etc. Então, vocês imaginem se eu tivesse uma obra para analisar de 100, 200 páginas. Para a maioria das pessoas, é um pouco inviável, num período muito curto de tempo, ler uma obra em 3 semanas, 4 semanas. Então, o recurso mais viável, então, no momento, foi a gente dar esse exemplo, mas vai ser tranquilo, vocês vão ver que vai funcionar. Bom, o primeiro erro de um autor iniciante é esse. Ó, início impressionante demais. É difícil manter o mesmo ritmo eletrizante da narrativa. Então, se eu crio uma cena impactante demais, isso cansa o autor e cansa o leitor. Por quê? Porque eu não vou conseguir manter o mesmo ritmo eletrizante ao longo da narrativa. Então, por exemplo, aqui, no cinema, os filmes de ação funcionam com cenas explosivas sucessivas. Na literatura, a fórmula não dá certo, porque o escritor se vale da linguagem escrita para criar imagens mentais que não são projetadas na tela, só estão na imaginação do leitor. Então, o que acontece? Eu não consigo criar um ritmo frenético usando palavras, usando, né, uma narrativa longa, como um romance, ou até mesmo um conto. É muito difícil eu conseguir manter um ritmo que deixa o leitor, nossa, e o que acontece depois? E depois? E depois? Eu não consigo criar esse ritmo. Então, o que acontece? A narrativa começa bem e lá pelo meio começa a se tornar arrastada, chato, o leitor acaba largando o livro. Ou é tanta descrição de um fato acontecendo atrás do outro que eu não consigo dar atenção devida à caracterização dos personagens. Exemplo clássico disso que eu estou falando são os livros do Dan Brown. O Dan Brown, ele utiliza esse recurso de utilizar um fato atrás do outro e eu vou ler para vocês tentarem captar o que eu estou falando. Essa obra que eu vou ler dele aqui, ele faz algumas analogias com a Divina Comédia do Dante Alighieri. Então, vocês vão ver essa frase, eu sou a sombra, que ele vai repetindo, né? Isso é do Dante Alighieri, tá? Então, olha o que ele vai falando aqui, ó. Eu sou a sombra. Pela cidade atormentada, eu fujo. Pela eterna desolação, eu corro para escapar. Pelas margens do rio Arno, sigo desabalado, ofegante. Viro à esquerda na via de Castellani e sigo em direção ao norte, abrigando-me nas sombras da galeria de Uffizi. Mesmo assim, eles continuam a me perseguir. Então, à medida que me caçam com uma determinação implacável, o som de seus passos vai ficando cada vez mais alto. Há anos sou perseguido por eles. Sua persistência me manteve na clandestinidade e forçou-me a viver no purgatório, agindo embaixo da terra, tal qual um monstro quitônico. Eu sou a sombra. Aqui, na superfície, ergo o olhar para o norte, mas não consigo encontrar um caminho direto para a salvação, pois os montes apeninos bloqueiam os primeiros raios da alvorada. Atravessando em frente ao Barguelo, dobro novamente à esquerda em direção à Torre da Abadia e me jogo com força contra o portão de ferro ao pé da escada. Aqui, toda e qualquer hesitação deve ser abandonada. Prólogo Inferno do Dan Brown. Vejam bem,
é uma perseguição, e ele está perseguindo, ninguém sabe por que ele está sendo perseguido, para onde ele vai, que motivação tem as pessoas que estão perseguindo o personagem, né, que é narrador da história, o que o narrador da história está sentindo enquanto está sendo perseguido. A gente não tem uma clareza de paisagem, de ambiente, de transição, eu estou no purgatório, eu estou na superfície, eu estou na abadia, eu estou nos Apeninos, a gente não sabe nada. Qual é a preocupação que ele teve aqui? De mostrar uma cena de perseguição. Só que para o leitor, isso não quer dizer nada. Então, olha só, o prólogo Inferno, geralmente, a gente tem que jogar, né, tem que ir para o inferno mesmo, porque é uma escrita ruim. Apesar de ser um homem, né, um autor que escreveu obras que são consideradas best-sellers ao longo, né, do globo terrestre, né, o Código da Vinci, o Inferno e outras obras que ele escreveu, é uma literatura ruim. É ruim. Então, é uma das coisas talvez mais duras para um escritor entender que nem tudo que vende muito é bom. E nem todo autor que tem uma literatura brilhante vai ser vendido. Então, existe muita pressão do mercado editorial, das mídias, do modismo e assim por diante, para que um autor chegue, né, à lista dos mais vendidos. Mas, olhando friamente para a escrita dele, é uma escrita superficial e é uma escrita ruim, porque vai para lugar nenhum. Não tem profundidade, não tem densidade, não tem esclarecimento, não tem começo, meio e fim, não tem argumentação, não tem ambientação, não tem nada, não tem uma imagem mental que consiga fazer com que o leitor entenda e entre naquela história, se comova com aquele personagem. Não temos. Então, é isso que a gente tem que evitar quando a gente estiver escrevendo. Então, gente, olha só para vocês terem uma ideia do porquê que a gente não consegue manter um ritmo eletrizante de narrativa, por que isso é um erro, tentar atingir, né, cenas eletrizantes como se fosse um filme de ação, de perseguição, isso não dá certo. É por quê? Porque para a gente formar uma imagem mental no leitor que leve o leitor a entender o que a gente está falando, a prestar atenção, a criar uma imagem do personagem, de uma ação e assim por diante, a gente precisa dar descrições. Então, é óbvio que eu aqui peguei um exemplo do Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo, que é um romance naturalista, que exagera nas descrições. Mas é só para vocês terem um senso de noção do que eu estou falando. Olha só, ele vai começar a descrever um ambiente de um quarto de pensão, certo? Então, vejam como ele usa, né, esse recurso da descrição para formar uma imagem mental nos seus leitores. Olha que incrível. O quarto respirava todo um ar triste de desmazelo e boêmia. Fazia má impressão estar ali. O vômito de Amâncio secava-se no chão, azedando o ambiente. A louça que servira ao último jantar, ainda coberta de gordura coalhada, aparecia dentro de uma lata abominável, cheia de contusões e ruída de ferrugem. Uma banquinha encostada à parede dizia, com seu frio aspecto desarranjado, que alguém estivera aí a trabalhar durante a noite, até que se extinguira a vela, cujas últimas gotas de estearina se derramavam melancolicamente pelas bordas de um frasco vazio de xarope La Rose, que lhe fizera às vezes de castiçal. Num dos cantos amontoava-se roupa suja, em outro repousava uma máquina de fazer café, ao lado de uma garrafa de espírito de vinho. Nas cabeceiras das 3 camas e ao comprido das paredes, sobre jornais velhos e desbotados, dependuravam-se calças e fraques de casimira. Em uma das ombreiras da janela, umas lunetas de ouro, cuidadosamente suspensas num prego. Por aqui e por ali, pontas esmagadas de cigarro e cuspalhadas ressequidas. No meio do soalho, com gargalo decepado, luzia uma garrafa. Então, vocês vejam que ele se utiliza de uma série de descrições. Boa noite, Silvana. Uma série de descrições
para dar uma ideia de um quarto sujo, repugnante, degradante. Então, é isso o que a gente está falando aqui. Por que o trecho ali do inferno não consegue ter profundidade e esse trecho consegue? Porque o escritor perdeu, entre aspas, tempo, né? Dando ao leitor essas descrições do ambiente em que se passa a história. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente precisa equilibrar a ação com a descrição e com a caracterização dos personagens, para que, né, a engrenagem da ficção funcione. Um outro pecado, digamos assim, do autor quando está estruturando ali sua narrativa é o seguinte, ó: objetivo principal, finalidade principal expostos muito tarde. O leitor espectador não sabe sobre o que se trata a história, e aí, por não saber o que se trata a história, perde o interesse. Então, vamos dar um exemplo aqui, né, de um roteiro de uma obra cinematográfica que comete esse pecado aí. A Invenção de Hugo Cabret. Não sei se alguém já assistiu, é um bom filme, porém incorre neste erro, né, de não ter um objetivo principal bem definido. Então, vou ler aqui um pouquinho do enredo, tá? A Invenção de Hugo Cabret é sobre um órfão de 12 anos, Hugo, que vive escondido em uma estação de trem de Paris nos anos 1930 e cuida dos relógios. Ele tenta consertar um autômato quebrado, um robô boneco deixado por seu pai, usando peças que ele furta da loja de brinquedos do Sr. Jorge. A história se aprofunda quando Hugo se une a Isabelle, a afilhada do Sr. Jorge, para resolver o mistério do autônomo, descobrindo que o Sr. Jorge é, na verdade, o pioneiro do cinema Georges Méliès. Então, o que acontece aqui na Invenção de Hugo Cabret? Quando a história começa a ser desenrolada, o órfão que vive na estação de trem de Paris, que rouba pequenos objetos de uma loja de brinquedos, etc., o espectador não tem uma ideia muito clara se o filme está falando da orfandade, se o filme está falando do abandono, da solidão, do robô que vai ter alguma função e vai salvar o menino. O telespectador não tem muito essa ideia clara da história, porque o diretor ou o roteirista quis discutir muitos assuntos usando uma história só. E quando eu não tenho um eixo principal, uma coluna, né, um eixo axial para eu contar uma história, ela acaba perdendo força, ela acaba perdendo o argumento narrativo. Tratar de vários assuntos no mesmo roteiro e a história acaba perdendo, né, força por conta disso. A gente não tem um eixo principal, né, da história da Invenção de Hugo Cabret. O que eu posso dizer para você sobre a Invenção de Hugo Cabret? É que a Invenção de Hugo Cabret tem como objetivo fazer uma homenagem a um dos precursores do cinema, que foi o Georges Méliès, que fez aquele filme memorável, que foi um dos primeiros filmes com efeitos especiais do mundo, que foi o Viagem à Lua. Ali a gente tem a Jeanne d'Arcy, que depois acabou sendo esposa dele, né? A segunda esposa do Georges Méliès. Então, vocês vejam ali, ele tem um cartaz com a Lua, aparece ali um rosto humano, e o foguete que chega na Lua é, na verdade, um projétil decorado ali, como se umas linhas, como se fosse um foguete. Então, é um filme muito antigo e brilhante. O que aconteceu com o Georges Méliès? O Georges Méliès, ele fez as projeções do seu filme na França e ele queria levar o seu filme para os Estados Unidos. Só que na época não tinham as leis de proteção aos autores, não tinha a lei dos direitos autorais. O Thomas Edison fez 15 cópias do filme dele, levou para os Estados Unidos. Thomas Edison ganhou dinheiro, muito dinheiro, exibindo o filme do Méliès, e o Méliès não ganhou um centavo. Então, o Méliès acabou a vida financeiramente bastante apertado, porque ele não conseguiu ganhar dinheiro com a exibição dos seus filmes, porque os seus filmes foram plagiados. Então, o filme A Invenção de Hugo Cabret quer fazer uma grande homenagem para o Georges Méliès. E um aspecto interessante dos filmes do Georges Méliès é que, na época, ser atriz não era uma coisa muito legal. As famílias não queriam que as suas filhas fizessem parte dos filmes. Então, boa parte do elenco dos filmes do Georges Méliès, ele conseguiu aonde? Em cabarés.
Então, essa Bleuette Brennon, por exemplo, era uma dançarina de cabaré que participava dos filmes dele. Então, um aspecto histórico bastante interessante, né, dos precursores do cinema. A Bleuette Brennon é essa que está em cima da lua, com as perninhas pendentes. Então, vejam bem, eu tenho uma narrativa como a invenção de Hugo Cabret, que o espectador fica confuso, não sabe se está falando dos órfãos, se está falando do abandono, se está falando do robô, se está falando do Georges Méliès, porque no início da narrativa não fica claro o que o roteirista pretende, e a história acaba perdendo força. Já a gente tem um outro exemplo de uma narrativa cujo o eixo principal é o amor ao cinema. Então, vejam bem, o Cinema Paradiso. O Cinema Paradiso conta a história de Salvatore, um cineasta de sucesso que, ao saber da morte de seu amigo Alfredo, o projecionista do cinema local, recorda sua infância e adolescência em uma pequena cidade siciliana. Salvatore desenvolve sua paixão pela sétima arte através da amizade com Alfredo, que se torna uma figura paterna e o incentiva a buscar seus sonhos, culminando em uma homenagem nostálgica à magia do cinema e à passagem do tempo. Aliás, digo para todos os participantes do workshop, façam um favorzinho a si mesmos e assistam a Cinema Paradiso. É um dos filmes mais lindos que já foram feitos pelo homem, é um filme simplesmente fantástico sobre amizade, sobre deixar o passado para trás, sobre o amor ao cinema. É um filme sensacional. A trilha sonora é do Ennio Morricone, um maestro italiano que simplesmente era um gênio na arte de fazer trilhas sonoras. Então, é um filme que sempre vai envelhecer bem e ele é simplesmente uma obra de arte. Então, assistam a Cinema Paradiso. Então, vejam bem, se eu tenho um objetivo de transmitir uma determinada mensagem, qual das duas histórias é mais cativante para demonstrar o amor ao cinema? Obviamente que é o Cinema Paradiso. Não porque tem um menininho, porque tem, né, o projecionista mais velho que toma conta do menino, não por isso, tá, gente? Mas simplesmente pelo fato de que o objetivo narrativo da história, ele é muito melhor construído do que uma história que eu expano para todo lado e acabo perdendo o argumento ficcional principal da história. Outro erro que os autores costumam cometer, principalmente quando estão começando as suas ficções: pontos lentos ou barrigas na história. A narrativa se arrasta porque não tem objetivos secundários. Então, é por isso que os personagens secundários também são tão importantes. Por quê? Porque os personagens secundários são aqueles que vão também conferir um certo ritmo à história. Tá? Então, é por isso que, por exemplo, as novelas têm vários núcleos. Então, tem o núcleo dos personagens ricos, tem o núcleo dos personagens operários, tem o núcleo dos personagens que são os vilões, os picaretas, e assim por diante. Por quê? Porque a gente precisa de vários núcleos. Geralmente, para dar mais dinamismo à história. Então, um exemplo de uma história que tem muitos pontos lentos é o Dias Perfeitos do Wim Wenders. Ele, inclusive, tem na Netflix, se alguém quiser, né, assistir. É um filme bem bacana para assistir, assim, no sentido de que tem uma mensagem muito profunda no filme do Wim Wenders. Ele é um cineasta também fantástico, mas a gente tem que sentar, parar e prestar bastante atenção no que o Wim Wenders quer nos contar com essa história. Então, Dias Perfeitos acompanha a história de Hirayama, um homem de meia-idade reflexivo que vive sua vida de forma modesta como zelador e limpando banheiros em Tóquio. Sua vida é revelada ao espectador através da música que ele ouve, dos livros que lê e das fotos que tira das árvores, uma vez que são suas três paixões. À medida que Hayama avança, encontros inesperados começam a surgir, revelando um passado sombrio e não tão metódico do zelador. O longa explora temas como a solidão, fuga e busca de sentido na vida moderna. É um filme, assim, sensacional. Por quê? Porque o personagem principal, ele se satisfaz simplesmente com a sua existência. Ele não precisa provar nada para ninguém, ele não quer competir com ninguém, ele não quer ter um carro, ele não quer ter uma casa maior, ele não quer chegar a ser executivo de uma multinacional, ele não quer superar nenhum limite, nada. Ele simplesmente existe e ele contempla a vida.
fotografando as árvores que ele gosta de fotografar, ouvindo as músicas dele. Quando ele está trabalhando, ele dá sempre o seu melhor, ele é um excelente zelador, né, dos banheiros de Tóquio. Então, é um filme muito bonito que questiona essa vida do tenho que dar certo na vida, tenho que ter sucesso. Ele é um filme que questiona isso. Mas o que acontece? É um filme que, para alguém que está acostumado com narrativas muito dinâmicas, é um filme que parece muito parado. E se eu estou trabalhando com narrativas escritas, se eu for trabalhar isso em linguagem literária, só me resta um caminho, que é o quê? A prosa intimista. Aí eu tenho que investir na vertente psicológica, na vertente intimista. Os Dias Perfeitos é um filme belíssimo que aborda a simplicidade da existência. Se fôssemos transpô-lo da linguagem cinematográfica para a literária, o caminho viável seria a prosa intimista. Só que qual é o problema da prosa intimista, principalmente para quem está começando? É que isso vai exigir do escritor uma técnica de escrita muito mais refinada do que simplesmente eu descrever fatos e reações de personagens aos respectivos acontecimentos. Por quê? Porque a prosa intimista usa um tempo psicológico, da reflexão interior. Então, tem que dominar bastante essa técnica para que funcione na minha história. Então, eu separei aqui um trechinho de um livro que a Virginia Woolf escreveu. A Virginia Woolf, na verdade, não escreveu esse livro, tá, gente? Ele foi uma compilação de textos da Virginia Woolf e ele foi publicado recentemente. Ele é um texto póstumo da Virginia Woolf. Mas eu achei bonito esse texto aqui do Sol e o Peixe e eu trouxe aqui para vocês. Então, ela escreveu assim: nada existe desnecessariamente. Os próprios peixes parecem ter sido moldados deliberadamente e ter escapulido para o mundo apenas para serem eles mesmos. Não trabalham nem choram. Na sua forma está a sua razão. Pois para que outro propósito, a não ser o suficiente de uma vida, de uma perfeita existência, podem eles ter sido assim feitos, alguns tão redondos, outros tão finos, alguns com barbatanas radiantes no dorso, alguns blindados por uma carapaça azul, alguns dotados de garras prodigiosas, alguns escandalosamente ornados com bigodes enormes? Empregou-se mais cuidado com uma meia dúzia de peixes do que com as raças da humanidade. Então, vejam, é o mesmo princípio do Dias Perfeitos, simplesmente uma contemplação da existência. Mas vocês percebem que o uso dessa técnica na linguagem literária, ela exige um refinamento de escrita do escritor que muitas vezes quem está começando não tem. Então é por isso que a gente evita que a narrativa tenha muitos pontos lentos, porque isso vai nos obrigar a investir numa prosa intimista, num aprofundamento psicológico no personagem, no fluxo de consciência e assim por diante. Outro erro também: a história não tem gradação. Não é possível acompanhar um aumento da tensão, direcionando para o clímax. Excesso de linearidade conduz o leitor, o espectador, ao tédio. Se eu não tenho conflito, se eu não tenho um interesse, um objetivo do protagonista, se eu não tenho uma ascensão e queda, se eu não tenho nenhum acontecimento que desencadeie o movimento dos personagens, um clímax para a história, um desfecho para a história, isso conduz o espectador, né, o leitor, ao tédio. É o caso do Boyhood, um filme de 2014, né, do Richard Linklater. O que acontece? O Linklater, ele acompanhou durante 12 anos um ator, tá, que ele escalou para fazer o filme dele, chamado Alan Coltrane, e esse ator viveu um personagem que é o Mason. Então, a gente acompanha esse menino dos 5 aos 18 anos, na infância, adolescência. Ele usou sempre os mesmos atores, ele conseguiu a proeza de ter os atores disponíveis durante 12 anos para fazer parte do filme dele. Então, a Patricia Arquette e o Ethan Hawke, eles interpretam o pai do garoto e eles estão presentes no filme durante esses 12 anos. Então, qual é o problema da história sem gradação? O autor tem que apostar na vertente intimista, é o caso
que a gente já tinha falado antes, né, das histórias com muitos pontos lentos, com muitas barrigas, o leitor pode se perguntar, tá, mas se não tem conflito para resolver, o que eu estou fazendo aqui? E acaba desistindo de ler a história. Observação que eu coloco aqui. Uma história sem gradação pode ser incrível, mas vai exigir muita habilidade do escritor. Para quem está iniciando, é melhor optar por um enredo com conflito, clímax e um fim bem definidos. Boyhood, por exemplo, é uma obra-prima da década passada pelo realismo da passagem do tempo de uma família com seus dramas cotidianos. Então, o que acontece? Um lembrete para todo mundo que quer se aventurar na escrita. O escritor é um apostador, precisa fazer escolhas que o conduzam a uma probabilidade maior de vencer. A gente nunca tem certeza se o leitor vai gostar do nosso livro, vai chegar até o fim. Então, eu estou apostando que sim, mas para que eu aumente as minhas chances de ganhar no final, eu preciso evitar aquelas probabilidades que me façam perder. Então, o caso da história sem gradação é exatamente isso. Então, vamos supor, eu tenho uma casa antiga que eu quero reformar e quero transformar num hotel. Tá? A minha história é sobre isso. A história tem que ter algum conflito. Alguém quer comprar minha casa antiga para derrubar e fazer especulação imobiliária. Então, eu vou lutar contra um grupo empresarial forte na minha cidade. Não, mas então, poxa, essa casa está me consumindo tanto recurso que a minha família se afasta de mim, eu tenho que reconquistar minha família. Tem N caminhos, mas eu preciso mostrar para o espectador que existe uma gradação e que esse desfecho pode ser qualquer desfecho. Eu posso vender a casa, posso me desinteressar, posso deixar de querer, mas eu preciso ter, né, essa intenção, né? A história começa aqui, tem um clímax e termina. É o melhor caminho para a gente construir uma ficção. Tá? E pode ter N desdobramentos. Eu posso usar o recurso da jornada do herói, aquele herói que sofre, 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 é feliz no final. Ou eu tenho um antagonista, eu vou tentar derrotar meu antagonista. Tem N caminhos, tá, gente? Mas eu preciso cuidar para não criar uma história que não tenha condições de ter uma gradação, de chegar a um clímax ficcional da minha história. Outro problema, mas esse é mais focado, tá, gente, na construção dos personagens. Ó, descontinuidade de intenções dos personagens. Não há uma boa caracterização dos desejos dos personagens, assim não há como torcer por eles. Porque o que a gente espera quando a gente está criando um personagem? Que as pessoas torçam ou a favor ou contra. As pessoas vão torcer contra o vilão, vão torcer a favor do mocinho. A vida é assim. A gente assiste filme de amor, que tem um rival tentando separar o casal, etc. Por quê? Porque a gente torce por um final feliz. Só que se eu não caracterizar adequadamente os meus personagens, aí ninguém vai torcer por ninguém e as pessoas vão abandonar a história e eu não vou ser lido por ninguém. Então, um exemplo de onde isso acontece é um filme também que está disponível também nos streamings chamado Um Completo Desconhecido. É um filme de 2024. Inclusive, o Timothée Chalamet foi indicado para o Oscar pelo papel do Bob Dylan. Então, é um filme que foi bastante badalado no ano passado. Bom, Um Completo Desconhecido é a biografia do Bob Dylan, né? Ele é dirigido pelo James Mangold. Então, o enredo do filme fala o seguinte, ó, situado na influente cena musical de Nova York do início dos anos 60, Dylan, o jovem músico de Minnesota, tem apenas 19 anos e caminha rumo à sua ascensão na música. Passando de cantor folk para as salas de concerto e ao topo das paradas, culminando em sua performance inovadora de rock and roll elétrico no Festival Folclórico de Newport em 1965, definindo um dos momentos mais transformadores da música do século XX. Então, essa é a sinopse do enredo do Completo Desconhecido. Pode passar, Sérgio. Só que é um filme que tinha tudo para ser maravilhoso, porque o Bob Dylan realmente é um dos gênios do século XX. Só que qual é o pecado desse roteiro, gente? Não há clareza das intenções do Bob Dylan. O que o Bob Dylan quer? O Bob Dylan quer romper com o estilo folk? O Bob Dylan quer provar que ele é o máximo? O Bob Dylan quer encontrar o amor da vida dele? O Bob Dylan quer rejeitar a família? O Bob Dylan quer construir uma nova identidade? Nós não sabemos. O Bob Dylan não é um personagem bem construído aqui. Então, qual é a consequência disso? A gente não torce por ele. Ele é mostrado como um cara excêntrico, um cara que não tá nem aí para nada nem para ninguém, que trai a namorada, que, sabe, não tá nem aí
para ninguém, não se importa em fazer parceria com ninguém, vai compor com uma menina lá e meio que despreza a menina. E assim tá. Então, o que acontece? A gente assiste ao filme, mas a gente não está torcendo para que o Bob Dylan seja feliz, a gente não está torcendo para o Bob Dylan conseguir se fixar no mundo da música, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque a gente não tem clareza das intenções dos personagens. Aí vale, né, a frasezinha que está em negrito aqui no slide. Um protagonista bem construído vale ouro, sempre. E tentem sempre construir personagens que sejam imperfeitos. Ninguém acredita um cara, tipo, hoje em dia é ultrapassado a gente construir um personagem, por exemplo, como Indiana Jones, que é um personagem que é viril, que é másculo, que é bonitão, que não se apega a ninguém, que se dá bem com tudo que é mulher. Isso é ultrapassado. Os personagens precisam ter fraquezas, os personagens precisam se assimilar a pessoas reais, a pessoas normais, as pessoas precisam acreditar que aquele personagem realmente poderia existir, poderia ser meu vizinho, poderia ser meu pai, poderia ser meu colega de trabalho. Então, tentem sempre construir personagens que tenham vulnerabilidades, porém que tenham intenções claras no enredo de vocês. Um outro erro também, bem comum, eu diria, antecipação de um fato sem desenlace, as chamadas pontas soltas, causam desconforto ao leitor ou ao espectador. Um caso clássico, filminho de sessão da tarde, é O Paizão. Foi um dos primeiros filmes que o Adam Sandler fez, que fez bastante sucesso. É um filme que já passou várias vezes na sessão da tarde, bem conhecido do público brasileiro. Então, o que diz o Paizão, né? Sonny Koufax tem 32 anos de idade, passou toda a sua vida fugindo das responsabilidades. Quando sua namorada decide trocá-lo por um homem muito mais velho, ele resolve provar que está pronto para a vida adulta com o objetivo de reconquistar seu grande amor. Desesperado, Sonny adota um menino de 5 anos, Julian, para tentar impressionar a ex-namorada. Sem jeito para ser pai, Sonny aprende aos poucos a lidar com suas novas situações e passa a gostar da criança. É aquela máxima de um filme muito mais antigo da década de 80, Três Solteirões e um Bebê. São 3 caras solteirões também que vivem uma vida completamente descompromissada. De repente, a namorada de um deles larga um bebezinho na porta deles e aí eles são obrigados a tomar conta daquele bebê e aí, né, vivem aquele vislumbre da responsabilidade, né, que homens com síndrome de Peter Pan têm dificuldade de encarar. Então, a premissa do Paizão é essa, né, e já que funcionou com 3 solteirões e um bebê, então os estúdios aí, né, resolveram fazer um filme bastante semelhante com essa temática da responsabilização masculina sobre o cuidado de alguém. É uma forma bem sucedida, que funciona, mas tem um porém. Qual é o problema do enredo da história? Primeiro, né? O menino, né, Julian, surge na porta de Sonny com um bilhete afirmando que o amigo dele, Kevin, é o pai biológico do menino. O bilhete supostamente foi escrito pela mãe, que deixa o menino assim, do nada. Então, eu não conheço a história daquela mãe. O que levou aquela mãe a simplesmente soltar o menino do nada na porta do amigo do pai biológico do filho? Não sei. O pai biológico está viajando e Sonny fica com a criança para provar para a ex-namorada que é maduro o suficiente para cuidar do menino. Só que não existe introdução prévia da história ou da motivação dos personagens. Como é que esse Kevin conheceu a mãe desse menino e que nunca soube da existência do menino? Por que essa namorada, de repente, larga o Sonny? E por que essa namorada vai se sentir comovida a voltar para ele simplesmente porque ele adotou um menino? Então, a gente não conhece as intenções dos personagens. E aí, o que passa a ideia para o espectador, né, ou digamos que fosse um livro que tivesse sido escrito? É que é um enredo de improviso. Eu vou filmar isso aqui, eu vou botar isso aqui, depois eu vejo. E o depois eu vejo não cola. Por quê? Porque eu sempre vou deixar alguma trama secundária ou algum fato sem desenlace. E o leitor, mas aquilo ali, o que aconteceu, afinal de contas? Então, o enredo de improviso distancia o leitor, espectador, do coração da história. Então, se eu deixo o personagem sem introdução prévia, se eu deixo uma ponta de enredo sem desenlace, aí o leitor acha, isso aqui ficou pegando. Imaginem o seguinte, vocês estão fazendo uma história de suspense, tem um serial killer, vocês conseguem desvendar o assassinato, sei lá, de quase todas as vítimas, vocês esqueceram lá pelo meio de 3, e vocês não
falaram o que aconteceu com aquelas 3 vítimas. Ficaram sem identificação, foram para a vala comum, a polícia não conseguiu desvendar o crime. Não. Então, é um pecado que muitos autores cometem, principalmente com histórias muito longas e muito rebuscadas. Então, a gente tem que evitar o que a gente chama de enredo de improviso. Esse também é problemático. Quando eu tenho um clímax muito cedo, a história acaba logo após o clímax. Se ela continua, é um remendo ruim. Então, o que significa isso? Eu tinha um problema, esse problema foi solucionado pelos protagonistas e eu quero continuar a história. E aí não fica bom. É a mesma lógica que quando a gente tem um filme que é muito bom, aí os estúdios, os diretores querem fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 50. Nunca fica bom. Olha a Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, primeiro, depois Jason contra-ataca, Jason contra-ataca, e fica previsível, fica um remendo que não fica nunca igual ao original. Então, a gente tem sempre que ter cuidado para fazer a história chegar no clímax e pouco depois que chega no clímax, acabar a história e deixar o leitor com aquele gostinho de eu quero mais. O caso clássico é a novela Velho Chico. Por quê, né? Porque a gente tinha um casal, que era o Santo e a Maria Teresa, que viveram uma paixão avassaladora no passado, quando eram adolescentes, e a vida acaba separando os dois, né? O coronel bota a Maria Teresa no internato, manda ela casar com outro cara, aquele dramalhão todo. Bom, na vida adulta se reencontram e passam a viver esse amor. Só que o que deveria ser o encerramento da história? Bom, eles passam por uma série de peripécias, acabam se encontrando na vida adulta e juntam, se reapaixonam e encontram o amor na idade adulta, na maturidade, e fim. Só que o que aconteceu? Os autores começaram a prolongar a história e começaram a colocar muito mais reviravoltas para que eles permanecessem juntos, e a história, então, foi se prolongando e foi perdendo força, foi perdendo o argumento narrativo. E a história ainda ficou pior, porque o protagonista, né, o Domingos Montanheiro, que era o ator que vivia o protagonista, fatalmente, né, foi lá no Rio São Francisco, acabou morrendo, e a história ficou sem remendo. Tá? Então, uma dica muito importante para quem está escrevendo é a seguinte: o escritor precisa se programar para se despedir da história com dignidade. Chega uma hora que a história precisa acabar, e a história tem que acabar bem, a história tem que acabar com planejamento. Eu não posso querer prolongar uma história ad eterno, criando depois aquele clima e ficar remendando e ruminando aquela história. Então, eu preciso arquitetar minha história para que eu consiga terminá-la de um modo digno, de um modo justo. Então, um exemplo de um romance que eu adoro, eu adoro esse autor, o Norman Mailer. Norman Mailer escreveu livros fantásticos. Ele tem um livro chamado A Canção do Carrasco, que é sobre um homem condenado à morte, ganhou o Pulitzer. Aliás, ele ganhou 2 vezes o Pulitzer. Ele tem livros fantásticos, eu recomendo que vocês leiam Norman Mailer, é um cara muito bom, é um escritor norte-americano. E ele escreveu um livro chamado O Evangelho segundo o Filho, que ele basicamente faz algo semelhante com o que o José Saramago também fez, que o José Saramago escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo e o Norman Mailer escreveu o Evangelho segundo o Filho, que ele é Jesus Cristo narrando a própria história. E ele tem um final que é, assim, divino para o romance dele, o Evangelho segundo o Filho. Então, preste atenção que construção sensacional que ele coloca aqui. Ele escreveu assim, tá? Esse é o finalzinho do romance. Não posso esquecer, evidentemente, o que disse Pôncio Pilatos. Não há verdade na paz, nem paz na verdade. Por isso, não trago a paz, mas a espada. Sinto-me disposto a travar quantas guerras for preciso, enfrentando os que nos fazem mesquinhos ou menos generosos. Detestaria ser vencido pelo diabo, de que a ganância brota de uma fonte tão nobre e que seja ele o espírito da liberdade. Quem, se não Satã, nos apontaria um caminho fácil? Pois o amor não é o caminho seguro que nos levará a um bom termo,
Ao contrário, é a recompensa que recebemos no fim da árdua estrada da vida. Penso muito na esperança que se oculta na face dos pobres, e do fundo da minha tristeza extraio uma compaixão imutável e vontade imbatível de viver e regozijar-me. Lindo, simplesmente lindo. Ele não fez a ressurreição de Cristo em 40 dias, o caminho de nada. Ele mostra um Jesus Cristo derrotado. Olha que coisa profunda, que coragem, que dignidade, né? Ele diz isso. Não, espera aí, eu tenho uma vontade de viver, de me regozijar, de me alegrar com as coisas boas, mas ele chega à conclusão de que o amor ele é um caminho que te leva, né, à derrota, a admitir que perdeu. Né? O diabo te oferece um caminho fácil, que é a ganância, que é a liberdade, que é o viver para si. Mas ele está dizendo que Jesus Cristo não, ou Jesus não optou por esse caminho. Jesus Cristo optou no caminho do amor, e o amor te leva a perdas. Então, é muito, muito, muito profundo, é muito bonito isso, e muito corajoso chegar num ponto da tua história e dizer, não, a minha história vai acabar assim, e eu quero que acabe desse jeito. Então, a decisão que o Norman Mailer tomou, né, no final do seu livro foi essa, foi de mostrar um Jesus derrotado, no sentido de que ele não mostra um Jesus triunfante, ressuscitado, rei do mundo, ele não mostra esse tipo de Jesus Cristo, ele mostra o Jesus no momento que ele morre, né? Então, nesse momento, né, que ele chega à conclusão de que o amor, ele é doído e de que o amor é uma recompensa que a gente só vai enxergar a totalidade da nossa obra no fim da vida. Então, isso é um exemplo, tá, gente, de um enredo, né, que termina, né, de uma forma muito corajosa, de uma forma muito bonita, pelo menos, né, na minha opinião. Bom, um outro pecado também dos escritores é esse, ó. Uma trama tão complicada que exige um desfecho muito rebuscado e explicativo. É sinal de que o enredo não foi bem construído pelo autor, não houve clareza de objetivos e intenções. Tá? Então, é o caso, né, do polêmico filme que ganhou o Oscar em 2022, Tudo em Todo Lugar e ao mesmo tempo, do Daniel Kwan e do Daniel Scheinert. Bom, o que acontece, gente? Quando tem que explicar, é a mesma coisa da piada. Vocês contam uma piada e ninguém entende, aí você tem que estar explicando a piada. A piada foi boa ou não foi? Provavelmente não foi. Se eu tive que explicar, é porque ela não foi autoexplicativa, né? Autointeligível, digamos assim. Então, um livro é exatamente o mesmo raciocínio. Se eu tenho uma trama tão complicada que só eu entendo, que está muito clara, mas só na minha cabeça de autor, então não é um livro bom para ser lido, para ser consumido. Porque por mais que uma obra literária precise estar aberta para múltiplas interpretações, tem que ser subjetiva, tem que levar a uma mensagem além, né, das linhas que eu escrevi, tem que ter algo nas entrelinhas, mas se for muito complicada e ninguém entender, então ela não cumpriu sua função. Para vocês terem uma ideia, né, do que eu estou falando. Ó, o enredo gira em torno de uma imigrante oriental, dona de uma lavanderia falida, que, ao prestar contas à Receita Federal, descobre que é uma heroína que precisa salvar o mundo de um vilão que quer destruir o multiverso. Só aí já começa, né, o complicante. O que é o multiverso, por que ela precisa salvar o mundo e etc. Mas, enfim. A partir daí, ela se vê em diferentes universos paralelos, tudo onde a protagonista Evelyn passa a existir em todos os universos paralelos conhecidos, vivendo Jobu Tupac em todo lugar, etapa na qual a consciência de Evelyn se desloca de Jobu, e ao mesmo tempo quando Evelyn retorna à realidade. O filme faz uma reflexão sobre as vidas que poderiam ter sido, ou seja, sobre o poder das escolhas. Porém, com uma trama tão rebuscada, muitos espectadores relatam não terem entendido nada. Então, o que acontece? A ideia do filme é legal. Significa que cada vez que eu abro uma porta com uma escolha que eu fiz, centenas de outras portas paralelas se fecham. Então, por exemplo, eu escolhi casar e ter filhos. Então, inúmeras portas que poderiam ter se aberto
se eu tivesse ficado solteira e ter festado até os meus 50 anos, poderia ter uma porta aberta e inúmeras outras portas se eu tivesse escolhido essa vida. Se eu tivesse me unido a uma outra mulher, inúmeras outras portas teriam se aberto. Se eu tivesse escolhido levar uma vida celibatária e ir para um convento, inúmeras outras portas teriam sido abertas nessa direção. Então, o filme ele brinca com isso, com essas possibilidades infinitas de inúmeras portas sendo abertas a cada escolha que eu faço. Só que a maneira como o roteiro ele é estruturado, né, de brincar com tudo, todo lugar e ao mesmo tempo, faz com que a trama seja tão confusa que o telespectador não consegue entender, né, de fato, o que está acontecendo na história. Então, o que acontece, gente? Moral da história: o escritor não pode criar o estado da arte que só ele, o autor, seja capaz de entender. Então, se eu crio uma trama que só eu entendo, se eu for dar para outra pessoa ler, a pessoa não está compreendendo aonde eu quero chegar, então significa que a minha linguagem, a minha mensagem não está sendo eficiente. Tá? Ela não está sendo traduzida para uma realidade do meu leitor. O meu leitor precisa ser capaz de compreender aquilo que eu escrevi baseado nas vivências anteriores que ele teve. Então, se mesmo com vivências anteriores ele não é capaz de compreender aquilo que eu escrevi, então a gente precisa repensar a maneira como qual nós estamos escrevendo. Era isso que eu tinha para falar hoje sobre as narrativas. Então, no próximo módulo que a gente tiver, então a gente vai falar sobre discurso e o foco narrativo. Então, a gente vai entender, esmiuçar como contar uma história.